Boa noite, pessoal. A gente vai iniciar o nosso seminário sobre desfazendo mitos sobre a pragmática. Os componentes: eu, Gisele Machado, Daniele Lima, Cícero Furtado, José de Almeida e Kevin Menezes. Bom, a gente vai iniciar a nossa discussão com a pragmática, uma diferenciação entre pragmática e pragmatismo. Tá? Por mais que elas tenham proximidades, similaridades, elas não são a mesma coisa. A pragmática fica mais enquanto campo de estudos da linguagem, e o pragmatismo enquanto uma corrente mais como uma corrente filosófica, propriamente dita. Tá? Com relação então ao pragmatismo, ele defende não só uma distinção entre teoria e prática, mas sobretudo o primado da razão prática em relação à razão teórica. Encontramos várias acepções de pragmática e de pragmatismo. Em linhas gerais, podemos dizer até que todas compartilham a atribuição de uma importância central à prática, à experiência concreta, aos aspectos aplicados do conhecimento e aos contextos concretos de uso, desde signos específicos e seus usuários até teorias científicas e suas aplicações. O pragmatismo, então, enquanto corrente filosófica da linguagem, foi adquirindo adversários com o passar do tempo, essa corrente, e que foram levantando objeções a respeito de tal teoria. Né? Vejamos então. A pragmática elimina ou reduz a importância do conceito de verdade central à tradição filosófica. Bom, dá para dizer então que a pragmática nem elimina e nem reduz a importância da noção de verdade, mas ela sim critica uma verdade definida apenas em termos realistas e problematiza a possibilidade de verdades absolutas, conhecidas independentemente do contexto e estabelecidas de um modo conclusivo. Então é essa crítica que a princípio se faz. Tá? Eu gostaria então de passar agora o ponto 2 para o José, que vai dar prosseguimento. Boa noite. Estamos dando seguimento ao vídeo sobre a pragmática, fazendo alguns vídeos. Então, a pragmática leva ao relativismo, e o relativismo equivale ao vale tudo, tanto do ponto de vista ético quanto do conhecimento. Na verdade, o autor diz que não. Por quê? Porque ao fazer a consideração do uso das regras e as condições de uso dessas regras e falantes, estão todos eles inseridos dentro de um contexto de uso dessa fala, uso dessa linguagem. Então, para relativizar isso, transformá-la em relativismo, não poderia, porque daí teria que ser essa pragmática sendo verdade para todos os outros usos da fala e falantes. Então, ela seria um mito em relação a isso. Por quê? Porque ela é usada em diferentes contextos, diferentes ocasiões, diferentes grupos de falantes. Então não vai ser aplicado sempre esse mesmo regramento para o uso da fala e da linguagem. Por isso o relativismo. O não relativismo. Eu passo para o Cícero, que vai falar no ponto 3. Boa noite. O tópico 13 trata sobre a pragmática e realiza a ciência. A pragmática exibe a concepção realista tradicional de ciência como um conhecimento definitivo e conclusivo de uma realidade considerada em si mesma. Desde o pensamento antigo, o pensamento grego antigo até os dias de hoje, nós encontramos várias noções de ciência. O pensamento grego, a ciência era dada principalmente como saber teórico. Na modernidade, a ciência torna-se mais prática, embora ainda permaneçam algumas concepções teóricas, né, mas de cunho científico, em algumas áreas, como principalmente matemática.
No entanto, do século XX em diante, a ciência é dividida entre as naturais, humanas e sociais, né? Como elas são até hoje. Né? As ciências e as teorias científicas passam a ser consideradas como um jogo de linguagem, com regras, convenções, objetivos próprios, né? Segundo Wittgenstein. As noções pragmáticas de efeitos e consequências são importantes para avaliar resultados do experimento, né? Com o fim de falsificar a validade de hipóteses científicas. Alguns dos principais representantes do neopragmatismo contemporâneo, no meu caso de Richard Rorty, questionam pressupostos do pensamento moderno que ainda são mantidos em uma certa parte dos pensamentos contemporâneos, como na filosofia analítica da linguagem, onde a ciência é considerada um paradigma do conhecimento. Rorty diz que na tradição filosófica, a literatura e a poesia mostram-se mais perto da filosofia do que da ciência, sendo ao menos tão relevantes quanto essa para o pensamento filosófico. Nós vamos passar agora para o ponto 4, né? A pragmática torna a ética impossível. O pensamento interno no pragmatismo, os valores éticos dependem do contexto de elementos culturais e fatores históricos. O que hoje nós consideramos ético, né? Amanhã pode não ser considerado como tal e vice-versa. A ética perderia o sentido de qualquer tipo de atitude ou conduta poderia ser considerado ética. O pragmatismo apenas questiona a existência de valores éticos. O cognitivismo ético, a posição segundo o qual poderíamos ter uma ciência da ética baseada no conhecimento desses valores, a partir do que orientamos nossa ação. Propõe-se então que os conceitos éticos, tal como científicos, sejam examinados em relação aos contextos de uso e às intenções dos agentes que usaram. O fato desses valores serem, nesse sentido, convencionais não significa, contudo, que sejam arbitrários, ou que possam ser alterados a qualquer momento, ou por qualquer motivo. Ao contrário, essa convencionalidade social faz com que aqueles que os adotam tornem-se responsáveis por sua validade e por seu cumprimento. Gostaria de passar agora ao item número 5, do José. Bom, continuando então sobre os mitos, a pragmática possibilita uma filosofia crítica, segundo o autor, porque é um mito. Se a verdade e os valores forem independentes dos contextos, no caso, como eu falei lá anteriormente, que depende do contexto para ser usada a fala e a língua, então não pode ser verdade em outro contexto. Aí, então não tem uma verdade única, por isso seria um mito. Todo tipo de procedimento cognitivo ou normativo seria válido, e isso só não viabilizaria a crítica, como esvaziaria o conceito de verdade. Então, como falei anteriormente, dependendo do contexto, ele pode ser verdade ali, mas numa outra ocasião não seria verdade, porque teria que usar um outro contexto, um outro grupo de falantes, um outro tipo de linguagem, e assim sucessivamente. Vou chamar o colega para fazer o encerramento. Bom, segundo o autor, então, né, os mitos, né, consistem em parte ou menos em admitir alguns desses pontos, sem contudo aceitar suas consequências negativas, né, tipo relatividade sem relativismo, a contextualização do significado, sem que qualquer palavra signifique qualquer coisa, o questionamento, né, a concepção realista da ciência, sem viabilizar a ciência, é a recusa do caráter absoluto dos valores éticos, sem abrir mão da ética. Bom, com isso a gente conclui a nossa exposição, né?